Olá, estamos aqui hoje, nesse nosso segundo encontro, para darmos início ao nosso conteúdo de literatura. Hoje nós iremos fazer uma breve apresentação do que é literatura e suas funções, assim como vamos estudar um pouco sobre os gêneros literários. Nessa aula, nós vamos fazer uma revisão de todo o conteúdo, né, inicial do que é literatura. Bom, acredito que alguns alunos já tenham estudado literatura, visto que vocês são alunos do segundo ano, e no ano passado nós tivemos literatura. Os alunos que vêm da escola municipal, eles também já conhecem literatura, né? E aí, o ensino médio, nós faremos uma revisão de tudo que foi visto no ensino fundamental. Bom, esta nossa aula, o tema dela é o que é literatura, é da disciplina de língua portuguesa. Nós vamos estudar, dentro da língua portuguesa, nós vamos estudar literatura e estudo da gramática, né? Esse é o conteúdo inicial de literatura dos segundos anos. Nós vamos também ver sobre gêneros literários. Por quê? Porque a literatura ela é dividida em gêneros, né? E esses gêneros são a concretização das escolhas feitas pelos autores. O que é a literatura? A literatura é a arte que se manifesta pela palavra, seja ela falada ou escrita. O que é literatura? É uma manifestação artística e diferente das demais artes, né, pela maneira como se expressa, sua matéria-prima é a palavra, a linguagem. O texto literário se caracteriza pelo predomínio da função poética. A literatura é uma forma de arte. As representações artísticas tiveram início quando os seres humanos registraram desenhos e escritos rupestres nas paredes das cavernas para criar representações do mundo e da própria vida. Desde então, foram surgindo muitas manifestações artísticas a fim de reconstruir os mundos real e ficcional, registrar e apresentar nossa cultura e nossa história. Bom, então aqui já vem uma definição. A literatura é uma manifestação artística e a literatura se diferencia das outras manifestações artísticas porque sua matéria-prima é a palavra, é a linguagem. Nós temos vários tipos de arte, e as matérias dessas artes são diferentes. A música é o som, a arte cênica, o teatro, a dança, a coreografia é o movimento, a pintura são as cores, a escultura, objetos e texturas, a arquitetura, espaço. E a literatura, a palavra. As palavras são a matéria-prima da literatura. O cinema integra elementos de diversas artes. É o som, a imagem, as cores, a encenação, a coreografia, o movimento. Fotografia e imagens, história em quadrinhos, cores, palavras e imagens. Jogos de vídeo, integra a maioria dos elementos de arte, o desenho, a pintura, a música, a encenação. Arte digital, integra artes gráficas computadorizadas em 2D, em 3D e a programação. Qual é a essência da literatura? A literatura, como nós já dissemos, é a arte das palavras com as palavras. É a arte que trabalha a palavra. A arte literária pode ser considerada a partir da leitura e da análise dos textos verbais, orais ou escritos, sejam eles ficcionais, sejam eles verídicos. Os textos têm o poder de provocar diferentes efeitos de sentido nos leitores e nos ouvintes. Alegria, tristeza, diversão, emoção. Isso porque a literatura permite sair do mundo real e chegar ao mundo da fantasia. Qual é a função da literatura? Ler um bom livro é como conversar com as melhores mentes do mundo.
A gente já falou aqui no slide anterior, né? A literatura, ela pode levar você ao passado, ao futuro e lhe fazer questionar sobre o presente. Ela é uma forma de dialogar com o tempo, com as sociedades. A função da literatura. Como qualquer arte, a literatura não tem o poder de modificar a realidade, mas é capaz de registrá-la e de fazer com que os leitores, ouvintes, reavaliem a própria vida e seus comportamentos. Isso significa que a literatura, ao mesmo tempo que provoca reflexão, responde a algumas de nossas inquietações, por meio de construções simbólicas. Com a leitura de textos literários, entramos em contato com a nossa história, e assim temos a chance de compreender melhor o presente, o passado e o futuro. Os leitores interagem com aquilo que leem, tomam nota, refletem, criticam, emocionam-se, etc. Isso faz com que experiências de leitura evoquem vivências pessoais e proporcionem-lhes a reflexão sobre a própria realidade, reconstruindo. Eu digo, se eu não gostasse tanto de ler, a minha vida teria sido muito diferente. Porque muitos problemas que eu tinha, através da literatura, eu fugia deles. É um chamado evasão, fuga da realidade. A literatura tem esse poder de lhe tirar daqui, ao mesmo tempo, lhe trazer para a realidade. Funções da literatura. Função lúdica, que é lúdico. É lhe fazer sonhar, a questão da criatividade, né? Função estética, função cognitiva, função pragmática, função evasiva, função cartática, cartaz. Então, a literatura, ela tem diferentes funções. Ao mesmo tempo que ela diverte, ela tem a questão do belo, ela tem a questão do conhecimento, ela tem a questão de discutir a vida prática, questões sociais, questões históricas, né? Evasão, a fuga, cartaz, quer dizer, ele fazer emocional, ele fazer sentir, né? Então, ela tem essa função também. Ler um bom livro, algo tão poderoso, capaz de mudar o rumo da sociedade. Leia. Edson André de Arruda Araújo Falcão. Leiam. Funções da literatura. Função cognitiva, passar conhecimentos, ser usadas para ensinar alguma coisa. Função estética, existe para ser admirada, porque é bela. Função, essa aqui é a função pragmática, função político-social, interfere na sociedade, expressa as opiniões de pessoas, ela possui opiniões da sociedade. Essa é uma função política-social, é uma função engajada, comprometida com a defesa de certos ideais políticos. Função cartática, libera sentimentos através da literatura. Cartaz significa alívio de tensões, desabafo. O que são gêneros literários? Bom, aqui são as realizações dos diferentes formas de literatura. Conjunto de elementos semânticos, estilísticos e formatos, utilizado pelos autores em suas obras, para caracterizá-las de acordo com a sua visão da realidade e o público a que se destina. Então, aqui são as escolhas que os diferentes autores da literatura, eles fazem. Vamos dizer assim, eu quero falar sobre sentimentos, sobre amor. Eu vou escolher o gênero lírico. Por quê? Porque o gênero lírico, ele é mais sentimental, ele é poético. Eu quero contar, narrar, eu quero trazer para vocês uma história. Então, eu vou escolher o gênero épico ou narrativo. Eu quero fazer uma encenação, quero fazer todo mundo se questionar sobre aquilo, eu quero trazer aquela cena. Então, eu vou escolher o gênero dramático, teatro. Os gêneros literários, eles têm 3 representações, né? Assim, 3 gêneros literários. Eles têm funções e características diferentes. Vamos para o primeiro. O gênero épico.
As suas representações principais, a epopeia, que é um gênero que ele narra um feito histórico de um determinado povo. O romance, que nós conhecemos muito, é um gênero narrativo com personagens que contam uma história. O conto é um gênero narrativo que conta uma história breve, com poucos personagens. E a novela é um gênero narrativo longo, que tem vários núcleos de personagens diferentes, vários núcleos de narrativa contando histórias simultaneamente. Qual é a função? Predominância de objetividade. Narrar algo. Então, a função é contar, narrar algo. É predominância de objetividade. Ele quer contar essa história de maneira que ele não expresse seus sentimentos, suas ideias, suas opiniões. Então, predominância da objetividade. Como ele faz, é a característica dele. É escrito, na maioria das vezes, em prosa. Mas a epopeia, que foi um dos primeiros gêneros literários realizados na Grécia Antiga, através da obra Ilíada e Odisseia, escrita pelo poeta Homero, ela foi escrita em versos. Depois nós vamos ter os Lusíadas, que foi escrito pelo Luís Vaz de Camões em Portugal em 1580, que também foi escrito em verso e conta a história do povo de Portugal, os grandes navegadores, desde a sua origem até as navegações marítimas. Gêneros é o lírico, poesia lírica, todo tipo de poesia. O que é lírico? É aquele que emite uma mensagem do eu, do sujeito, do subjetivo. Predominância da subjetividade. Predominância da presença do eu, do sujeito. Expressar algo. Escrito quase sempre em verso. Gênero dramático. Tragédia, comédia e drama. São as representações do gênero dramático. Teatro. Nós temos a tragédia, conta uma história de maneira trágica, com final terrível, triste. Comédia é um gênero de encenação de uma peça teatral do riso, do deboche, contar algo de maneira a levar a pessoa a rir da sua própria situação. E o drama, que é uma forma dramática, quer dizer, sofrer também, né, de maneira muito emotiva. Função de objetividade e subjetividade. Ele tanto pode ser subjetivo, como ele pode ser objetivo. Apresentar algo, encenar algo. Prosa ou verso. Mas a representação de atores é a sua principal característica. Encena, né? Encenar. O gênero dramático, ele tem como característica predominante a ideia de ser um texto feito para ser encenado diante de um público. O que é gênero épico? O gênero épico, também conhecido como epopeia, indica uma grande narrativa em forma de versos de um grande fato grandioso da história de um povo. Um exemplo, Ilíada, que narra a guerra entre a Grécia e Troia, a guerra de Troia. Odisseia, que narra as aventuras de Ulisses, grande herói da guerra de Troia. Os Lusíadas, de Camões, que narra os feitos heróicos dos portugueses. Bom, então ele vai ter o seu surgimento lá na Grécia Antiga. O gênero narrativo está dentro do gênero épico. O gênero narrativo é o gênero moderno, né? A epopeia ficou lá no Renascimento, e nós vamos ter aqui a forma de narrar, de contar atual, que é o romance, a novela, o conto, a fábula e a crônica. Como já afirmamos, o gênero narrativo é visto como uma variante moderna do gênero épico, caracterizando-se por se apresentar em prosa. Manifesta nas seguintes modalidades: romance, narração de um fato imaginário, mais verossímil, próximo da realidade, que representa quaisquer aspectos da vida familiar e social do homem. Podemos dividi-lo em
as primeiras representações, romance de cavalaria, romance de costumes, romance policial, romance psicológico e romance histórico, e etc. Novela, breve, mas viva narração de um fato humano notável, mais verossímil que imaginário, mais próximo da realidade do que fora da realidade, imaginário. É como um pequeno quadro da vida com um conflito. Em geral, apresenta-se dividido em alguns poucos capítulos. Conto, narração densa e breve, e de um episódio da vida. Então, é breve, né? Mas com grande valor emotivo, emocional. E só tem a narração de um episódio, mais condensada do que a novela e o romance. Em geral, não apresenta divisão em capítulos. Fábula, narrativa inverossímil, quer dizer, fora da realidade. Por quê? Porque ela narra a vida de animais, né, de seres que não são humanos, com fundo didático. Tem como objetivo transmitir uma lição de moral. Crônica, o seu nome já nos dá uma dica, né? Crônica, deriva do radical latino crono, que significa tempo. Então, a crônica, ela narra algo do tempo presente, do cotidiano. O gênero narrativo pode ser a novela de cavalaria, ou o conto, ou a fábula, ou a crônica. Botei 2 exemplos aqui, que é o romance de cavalaria e os contos. Gênero lírico, característica, presença do eu lírico, subjetividade, espécies de líricas, né? O soneto trata-se de um poema de forma fixa, é composto de 14 versos, agrupados em 2 quartetos e 2 terceiros. Exemplo, soneto de fidelidade de Vinícius de Moraes. Ode, poema de exaltação a alguém ou a uma data. Ode a 2 de junho, de Castro Alves. Hino, poema de elogio à pátria, ao Estado, ao município, ao clube. O hino à bandeira, de Olavo Bilac. Elegia, poema em tom triste, normalmente envolvendo a temática da morte. Cântico do Calvário, de Fagundes Varela. O que é gênero dramático? Gênero dramático, em resumo, ele vem do termo drama, né? Quer dizer o quê? Sofrimento, algo de maneira encenada, né? Tragédia, comédia e drama. Pode ser escrito em prosa ou em verso, é feito para ser representado por atores, função de objetividade e subjetividade, e apresenta algo. Representação dos conflitos humanos mediante ensinação feita por atores, que se valem de diálogos e monólogos. Catarse. Nas tragédias desencadeiam sentimentos de terror ou piedade. Ao final do ocorrido, a purificação destes sentimentos, através de sofrimento, como se você fosse expurgar, botar para fora algo. Gênero dramático. Tragédia, fato trágico que provoca reação de medo ou compaixão. Exemplo, Édipo, rei de Sófocles. Comédia, satirização dos costumes sociais. O Rei da Vela, de Oswald de Andrade. Drama, envolve a tragédia e a comédia. Eles não usam Black Time, de Gianfrancesco Guarnieri. Alto, peça breve de tema religioso ou profana, de aspectos moralistas. O exemplo, Alto da Barca da Glória, é um alto de Gil Vicente. Mas nós vamos ter uma representação muito aqui nossa, que é o Alto da Compadecida, né? Que é uma peça, temática breve, tema religioso, né? Que faz crítica aos costumes da sociedade nordestina. Escrito pelo Ariano Suassuna. Bom, nós vamos ter aqui os exemplos. Gênero épico, Os Lusíadas, de Luiz Vaz Camões. Gênero lírico, Vinícius de Moraes. Eu te peço perdão por te amar de repente.
Embora o meu amor seja uma velha canção aos teus ouvidos, das horas que passei, à sombra dos teus gestos, bebendo em tua boca o perfume dos sorrisos, das noites que vivi, acalentado pela graça indizível dos teus passos eternamente fugindo. E posso te dizer que o grande afeto que te deixo não traz o exaspero das lágrimas, nem a fascinação das promessas, nem as misteriosas palavras dos véus da alma. É um sossego, uma unção, um transbordamento de carícias. E só te pede que te repouses quieta, muito quieta, e deixes que as mãos cálidas da noite encontrem, sem fatalidade, o olhar estático da aurora. Alto da Compadecida, de Ariano Suassuna. O que é literatura? A literatura, ela é uma arte, é a transfiguração do real, é a realidade recriada através do espírito do artista e retransmitida através da língua para as formas, que são os gêneros, e com os quais ela toma corpo e nova realidade. Passa então a viver outra vida, autônoma, independente do autor e da experiência de realidade de onde provém. Bom, nós observamos que a literatura é mais do que um livro. É mais do que a gente sentar numa cadeira e ficar folheando um livro sem entender nada. Ela tem a função de nos levar a conhecer além do que nós estamos vivendo no presente. Questionar sobre o passado, né? Nos fazer questionar sobre o presente, nos levar a pensar como será o futuro, como é a sociedade, como foi, como será, como as pessoas se relacionam. Então, a literatura também nos leva a colocar nossos sentimentos para fora. O que seríamos se não fosse as artes? O que seríamos se não fosse essas formas da gente expressar nossos pensamentos? Então, a literatura enquanto arte, ela não é só a representação de um livro. Ela é imaterial, é o que esse livro transforma o ser humano. Não esqueça, não existe um único conceito para denominar o que é literatura. Vocês vão construir essa ideia. O que é gênero literário? Gênero literário, mais amplamente conhecido como gêneros literários, é geralmente dividido desde a antiguidade em 3 grupos: narrativo, épico, lírico e dramático. Essa divisão partiu dos filósofos da Grécia, desde Platão e Aristóteles, quando eles iniciaram os estudos para o questionamento daquilo que representaria o literário e como essa representação seria produzida. Essas 3 classificações básicas, fixadas pela tradição, englobam inúmeras categorias menores, comumente denominadas os subgêneros. Todas as modalidades literárias são influenciadas pelas personagens, pelo espaço e pelo tempo. Todos os gêneros podem ser não feitos reais, como os Lusíadas, mas de maneira ficcional. Porque a literatura, ela não tem compromisso, prisão com a realidade. Os não ficcionais baseiam-se na realidade, e os ficcionais inventam um novo mundo, onde os acontecimentos ocorrem coerentemente com o que se passa no enredo da história. Bom, eu fiz essa pergunta porque nós tivemos aí um episódio na internet, porque o professor de literatura obriga os alunos a estudarem a literatura brasileira, Machado de Assis. Se nós, seres humanos normais, professores de literatura, não trouxessem Machado de Assis para vocês jamais iriam se submeter a ler Machado de Assis e conhecer a sua ironia. Certo? A literatura aponta caminhos e é de fundamental importância que nosso país seja pensado e repensado através da literatura.
Jackson Damar. Escritor, né? Emile Zola. Os governos suspeitam da literatura porque é uma força que lhes escapa. A literatura é uma força que nos leva a olhar para nós e para todos. Que nada nos defina, que nada nos sujeite, que a liberdade seja a nossa própria substância. Simone de Beauvoir. Então, para vocês fica a dica, leiam mais. Certo? Bom, pessoal, nós já estamos com o formulário 2, já está feito, já está lançado. Esta aula é para ser, né, uma base para vocês responderem o formulário. Procurem assistir a aula, procurem pesquisar um pouco mais sobre esse conteúdo e vamos lá, responder os formulários e tentar aprender um pouquinho mais. Fica a dica, novamente, leiam, procurem pegar os livros de vocês para que nossas aulas sejam mais proveitosas. Um abraço.